Pessoal, veja a refutação do pastor Carlos Augusto Vailate ao filósofo Leandro Carnal a respeito do dom de línguas. Acompanhe esse vídeo e deixe suas opiniões nos comentários. Uma invenção posterior. Não é a língua do Espírito Santo nem a dos anjos. Não é ficar dizendo qualquer coisa que não tem sentido algum para parecer que você é religioso. Isso é uma degeneração do texto bíblico. Dom das línguas na Bíblia é Pedro falando em aramaicos, a única língua que ele conhecia, né? Pedro falando em aramaico, para uma comunidade em Jerusalém cosmopolita, e as pessoas entendendo em siríaco, em grego e em latim. Algumas das línguas que certamente estariam presentes em Jerusalém, entre tantas outras, egípcio, qualquer outra língua. Então, isto é o dom das línguas. Eu falo em português, e você que é alemão me entende como se eu estivesse falando em alemão. Isso é o dom das línguas. Agora dizer que se eu cantar, isso é dom das línguas, não. Isto é falta de proteína na gestação. Isto é delírio. Isso é completo delírio para eu enganar as pessoas. Dom das línguas no Novo Testamento é isto. Eu falo uma língua e todo mundo entende. Isso deriva do Pentecostes, porque a ciência é um dos 7 dons do Espírito Santo. Temor de Deus, né? A ciência é um dos 7 dons do Espírito. Tem havido muito debate em torno da natureza das línguas faladas aqui em Atos 2. Afinal de contas, que línguas eram estas ou são estas? E nesse debate, meus irmãos, 2 interpretações principais merecem o nosso destaque. A primeira interpretação defende que as línguas mencionadas aqui em Atos 2 eram línguas ininteligíveis, isto é, eram línguas sobre-humanas, aquilo que é chamada em teologia de glossolalia ou glossolalia, as chamadas línguas estranhas, idiomas que não são humanos. Já a segunda interpretação, ela defende que as línguas aqui citadas, aqui mencionadas, eram línguas inteligíveis, ou seja, a chamada xenolalia ou xenoglossia, casos de línguas humanas de determinadas nações, de determinados povoados, de determinadas regiões. Mas, diante disso, você me pergunta, mas pastor, e agora? Quem é que está certo? Que grupo, este ou aquele? Bem, eu entendo que as línguas mencionadas em Atos 2 eram línguas inteligíveis, eram idiomas humanos. E, portanto, nós temos aqui um caso de xenolalia ou xenoglossia, e não um caso de glossolalia ou glossolalia. E eu fundamento, meus irmãos, essa minha perspectiva, essa minha percepção do texto, em pelo menos 3 argumentos, que, a meu ver, são muito contundentes acerca disso. O primeiro argumento é o argumento linguístico. O texto grego, ele, a meu ver, prova que as línguas de Atos 2 eram idiomas humanos, e não idiomas sobrenaturais como as popularmente chamadas línguas estranhas. Atos capítulo 2, versículos 6 e 8, chamam essa língua em grego de dialecto. E dialecto é um termo que dá origem, à nossa palavra portuguesa dialeto. E que, por sua vez, significa linguagem de uma nação ou de uma determinada região ou povoado. Portanto, é uma língua humana. E o texto grego me favorece esse tipo de leitura. O segundo argumento é o argumento contextual. O contexto parece que prova que as línguas de Atos 2 eram idiomas humanos. E isso ele prova muito claramente, até em português, até para quem nunca estudou o grego. Veja bem, Atos 2,6 diz que cada um os ouvia falar em sua própria língua, a língua em que ele era nativo. Atos 2,8 declara que os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, a língua pátria, a língua da localidade de onde nós viemos. E por fim, Atos capítulo 2, versículos 9 a 11, parte A, menciona os nomes de 15 povos cujas línguas puderam ser identificadas durante a festa de Pentecostes. E por que puderam ser identificadas? Porque eram idiomas humanos, eram línguas humanas, tão simples quanto isso. Mas um terceiro e último argumento, que, a meu ver, favorece a ideia de que as línguas aqui em Atos 2 eram línguas humanas, é o argumento da compreensibilidade. Em Atos, no capítulo 2, versículo 11, parte B,
Um grupo de judeus diz o seguinte: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Ora, eu pergunto a vocês, como esses judeus sabiam que os galileus estavam falando sobre as maravilhas de Deus? Simples, eles souberam disso porque compreenderam o idioma através do qual eles estavam se comunicando. Mas diante disso, você talvez se pergunte, mas pastor, e as chamadas línguas estranhas? A tal da glossolalia ou glossolalia, o senhor não acredita que elas existam hoje? Por exemplo, como nós vemos no contexto, normalmente das igrejas pentecostais, carismáticas ou renovadas, o senhor não acredita nelas? Claro que acredito, acredito profundamente. E a minha resposta, portanto, para essa pergunta é: sim, eu creio que as línguas ininteligíveis ou sobrenaturais, as chamadas línguas estranhas, sejam bíblicas e, portanto, existam sim em nossos dias. Porém, como eu acabei de demonstrar, essas línguas não estão presentes em Atos 2, mas eu creio que elas estejam presentes no contexto bíblico posterior de 1 Coríntios, capítulos 12 a 14. E talvez, meus irmãos, 3 das maiores provas de que as línguas em 1 Coríntios sejam as chamadas línguas estranhas e não as línguas humanas ou idiomas humanos de Atos 2, talvez essas observações se encontrem sobretudo em 2 versículos de 1 Coríntios 14, versículos 2 e 13, além de outro argumento que vou mencionar. Nesses versículos, Paulo ele emprega algumas falas, pelo menos 2 delas, que, a meu ver, elas funcionam como poderosos argumentos em favor das chamadas línguas estranhas. Primeiro argumento é o argumento da incompreensibilidade. Em Atos 2, eu dei o argumento da compreensibilidade, agora é o inverso, o argumento da incompreensibilidade. Observem bem, segundo o apóstolo Paulo, as línguas mencionadas por ele em 1 Coríntios, elas não são compreensíveis aos ouvidos humanos. Aliás, nem devem ser destinadas aos ouvidos humanos. Elas têm outro destino, outro alvo, outro objetivo. Vamos ver onde nós encontramos isso? Paulo diz em 1 Coríntios 14, 2, que o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Por quê? Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Sendo assim, esta não pode ser a mesma língua de Atos 2. Aqui nós temos uma língua que não é compreensível. O segundo argumento, meus irmãos, é o argumento da possibilidade da compreensão de forma apenas sobrenatural. As línguas, chamadas de estranhas, em si não podem ser humanamente compreendidas, mas sobrenaturalmente, a partir da intervenção divina, a partir do dom dado pelo Espírito Santo, elas podem sim ser compreendidas. De acordo com Paulo, as línguas mencionadas por ele em 1 Coríntios não podem ser compreendidas através de um curso de idiomas, mas só podem ser compreendidas sobrenaturalmente. Paulo diz o seguinte, e este versículo, a meu ver, ele é muito convincente. Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios 14, 13. Ele diz o seguinte: portanto, o que fala em línguas, as chamadas línguas estranhas, o que fala em línguas, ele dirá, ore para que possa interpretá-la. O que fala em línguas, ore para que possa interpretá-la. Por que Paulo não disse, estude para que possa interpretá-la? E a resposta é bastante simples. Paulo disse, ore para que possa interpretá-la e não estude para que possa interpretá-la, porque esse tipo de língua não pode ser aprendido em uma escola de idiomas e nos bancos de uma faculdade. Você não aprende, ninguém poderia aprender na época no FISC da Galileia, ou no Pink and Blue da Judéia, ou no CCAA de algum outro contexto da Palestina. Não é uma língua que se aprende nos bancos de uma escola, porque a sua origem não é humana, a sua origem é divina. Por isso que ele diz, ore para que você aprenda então a interpretar, e não estude. Porque não é como o português, não é como o inglês, não é como o francês, não é como o alemão, não é como o hebraico, o grego, que você estuda um tempo e aprende. Essas línguas você só as interpreta se Deus, por meio do seu Espírito Santo, te der o dom para interpretá-las. Mas existe um terceiro e último argumento.
que é o argumento que eu o chamaria de argumento da ausência do termo grego dialecto. Eu penso o seguinte: se Paulo tivesse a intenção de dizer que as línguas mencionadas em 1 Coríntios 12 a 14 fossem línguas humanas, por que então ele não empregou o substantivo grego dialecto uma única vez sequer? Que refere-se a um idioma de uma nação, de uma região, de um determinado povoado, porque ele não emprega uma única vez no contexto de 1 Coríntios 12 a 14? Porque, além desta ausência estranha, somada a esses dois argumentos que previamente dei, parece-me que de fato as línguas mencionadas em 1 Coríntios 12 a 14 são as chamadas línguas estranhas, enquanto que as línguas de Atos 2, como busquei demonstrar e compartilhei com os irmãos, parece-me que são línguas humanas, línguas inteligíveis.